Alô, seja muito bem-vindo a mais uma live do Movimento Empreende Verde. Hoje eu vou falar sobre uma coisa que bate na minha cabeça desde quando eu era criancinha, que é, afinal, quanto tempo o tempo tem? Gestão de tempo pode ser muito, organizado para algumas pessoas, contar com agendas e planners e um monte de coisa, mas e quem tem uma vida caótica? Como é que essa pessoa faz para entregar? Hoje eu vou falar sobre gestão de tempo para vidas caóticas, porque o empreendedor, ele tem muitos imprevistos e acontecem tantas coisas na vivência de um empreendedor que é muito difícil a gente ter aquela agenda organizadinha com tudo, no devido horário. Só que isso não te impede de ser uma pessoa com muitas entregas. Só que eu vi, que muitas pessoas me relataram que uma das maiores dificuldades que tem é o tempo. Ou que não consegue se organizar, ou que quando vê o tempo já passou e essa pessoa não tá conseguindo realizar tudo o que gostaria. Então, eu decidi hoje fazer uma abordagem sobre esse tema que pode viabilizar ou inviabilizar projetos sustentáveis. Então, hoje a gente vai falar sobre gestão de tempo para vidas caóticas. Antes da gente começar, eu quero que você pense em algumas coisas importantes, pra gente ter uma perspectiva do tempo. Você já se deu conta que eu, você, a Anitta, a Beyoncé, todos nós temos as mesmas 24 horas? Quando eu penso por essa perspectiva, eu me sinto menos realizadora do que eu na realidade sou, porque parece que essas pessoas têm tantas entregas a mais. E qual é a diferença que tem na vida das pessoas para a nossa vida? Eu diria que a gestão de tempo é é conseguir entender quais são as prioridades, é conseguir entender como que eu vou encaixar as coisas na agenda para que tudo caiba, para que nada fique fora. Então hoje a gente vai fazer aqui uma dinâmica, Eu separei aqui um material para a gente fazer uma analogia do tempo com a nossa vida. Então, antes de a gente começar, eu quero dizer que eu sou uma pessoa que não gosta muito de cronograma, nem de agenda, nem que gosta de fazer tudo igual todos os dias. E daí, muitas vezes eu vou na emoção do momento e eu decido fazer tantas vendas, quantos lançamentos, quantas aulas surpresas de uma hora para outra. E isso, muitas pessoas podem achar que isso é uma falta de organização, só que na realidade esse modelo que eu escolhi para mim, essa maneira de viver, é o que me permite ter uma vida muito mais alinhada com o que eu acredito, com os meus valores, com a minha própria liberdade, com o meu volume, com o meu momento, com o meu ciclo, com a minha ciclicidade. E daí ontem eu até dei risada porque eu faço sempre as minhas lives às 19 horas e 19 minutos. E eu tenho um acordo aí de sincronicidade, que quanto mais aparece sincronicidade, mais é como se eu estivesse no caminho certo. E daí ontem, do nada, quando eu decidi fazer uma live hoje, eu pensei em fazer às 15 horas e 15 minutos, mas eu não me dei conta que hoje era dia 15. E daí eu pensei, mas 15 horas e 15 minutos, por que eu queria fazer esse horário? Porque eu tava numa janela incrível, linda, maravilhosa, que parou vários caminhões na frente, estão fazendo obras, e daí vem aquele caos, que eu te falo que aparece no nosso momento, no nosso dia, e daí parece que as coisas não rendem. Tô aqui, 15 horas e 15 minutos, estava na live, porque independente do que acontece ao nosso redor, as coisas têm que se encaixar. E você tem que saber qual é o objetivo, quais são as coisas óbvias, quais são as coisas eficazes que vão te fazer dar a entrega que realmente você precisa dar. E vou ser bem resumida numa coisa importante sobre isso. Para você conseguir fazer uma boa gestão de tempo, a prioridade é a palavra-chave que vai te fazer conseguir encaixar tudo ou vai conseguir fazer você ficar pedalando e não realiza nada. É por isso que eu já vim falar de gestão de tempo, porque eu sou uma pessoa que não tenho nada agendado, vocês vão entender hoje, Eu até criei uma ferramenta que era como funcionava a minha cabeça para vocês usarem. Não vai ter nada agendado, mas você não vai esquecer nada. Tudo tá na tua rotina, você sabe, então calma que eu vou mostrar esse segredo todo hoje. Então, uma das vantagens disso é a gente conseguir ter um horário mais flexível, ao mesmo tempo
Eu sei que para alguns isso pode ser uma armadilha, porque ter um horário flexível significa que você pode procrastinar, que você pode se enganar com o tempo, que você não sabe quantas horas você na realidade trabalhou. Então vão ter, além dessa ferramenta, né? Essa é uma ferramenta de gestão de tempo. Eu tenho também um banco de horas, onde eu coloco a hora que eu começo, a hora que eu termino, mesmo que isso seja na madrugada, mesmo que isso seja no fim de semana. E daí eu entendo que dias folgar, que dias não folgar, e eu sei que eu trabalhei todos os dias, 8 horas, mesmo tendo uma vida sem horários regulares, podendo começar um dia às 5 da manhã, no outro dia às 7, no outro dia começo às 11. E tudo isso me faz cumprir metas, cumprir objetivos, ter entregáveis, realizáveis com bastante constância, que é onde, na realidade, a gente tem que combinar que não pode negligenciar. Se você trabalha em tempo, mas você está conseguindo entregar, tudo bem, eu não vou nem entrar no mérito. Agora, as pessoas chegaram para mim e disseram, Fá, quando eu vejo, passou o dia, eu não fiz nada. Então, é sobre isso que a gente vai falar, como ter uma vida sem um cronograma de horários certinhos, mas sem perder nada e conseguir fazer tudo. Mas antes, deixa eu também te dizer que você está assistindo uma aula que é da minha comunidade. Eu tenho uma comunidade de donos de negócios sustentáveis. Essa comunidade são de adeptos do método Sustente e na comunidade eu dou um acompanhamento maior. Eles têm uma plataforma de conteúdo de desenvolvimento de negócios sustentáveis. E essa comunidade também tem o meu acompanhamento, então a cada 15 dias tem aulas ao vivo, quando a pessoa vai executar eu consigo ir lá, avaliar, dar pitaco, dizer sim, é isso aí mesmo, vai com tudo ou não, vamos corrigir, dou propostas de melhoria, recomendações, e isso é o que faz as pessoas terem mais resultados. Essa aula de hoje que você está assistindo é uma das aulas da comunidade que eu decidi deixar aberta. Por que eu decidi deixar essa aula aberta? Primeiro, porque eu acho que gestão de tempo vai ser uma coisa que pode mudar a vida de muita gente. E isso pode, inclusive, vir a viabilizar alguns negócios que não estão saindo do papel, porque a pessoa não tem tempo. Então, essa é a primeira razão do porquê que eu decidi deixar essa aula aberta. A segunda razão de deixar essa aula aberta é que ela não usa as coisas especificamente do método Sustente. Ela, mesmo para pessoas do método Sustente que estavam atrapalhadas, eu tive aluna que pegou dengue, eu tive aluna que teve óbito na família, separação. Como que você faz para manter toda a vida continuando com tudo isso? Eu mesma, né, tive a perda de uma grande amiga no passado, e como que você põe o luto na agenda sem se sentir procrastinando? Porque uma das coisas que as pessoas me falam também é que quando você vê que passou o dia e você não fez nada, vem um sentimento de culpa, vem aquele peso do tipo, putz, e agora enrolei o dia inteiro, como é que eu não fiz nada de novo e tal. E esse esqueminha aqui, ele me ajuda a isso. Por exemplo, esse dia preto aqui foi mais um velório que eu fui. E daí tem o meu dia do luto, aqui foi um preto que me impediu de realizar, que é onde quebrou meu computador. Então, quando chega no fim do mês, eu vejo que tipo de coisa aconteceram. Esse rosa aqui é quando eu tenho um day off. Esse dia que pra mim foi meu dia de carnaval. Então, quando eu olho pra cá, eu entendo se eu fiquei muitos dias tristes, que nem foi quando faleceu minha amiga, eu não tenho culpa de ter procrastinado nesses dias, eu me permito sentir assim. E daí existe uma sensação de saciedade, do tipo, se eu olhar para o calendário e eu passei muitos dias de folga, por exemplo, bom, daí eu vou dizer, bom, agora vamos se concentrar em trabalhar. Eu consigo corrigir a rota do que está acontecendo. Mas tem coisas que pra gente poder ter um econegócio, respeitar nosso jeito de ser, que a gente tem que mapear o que tá acontecendo. E a legenda, gente, quando a gente chegar na parte da ferramenta, vocês que criam. Então tem uma parte aqui que são os eventos inesperados. Então aqui tem o dia que quebrou meu computador, aqui tem o dia que eu tive um falecimento de alguém conhecido, que eu tive que ir num velório, ou aqui tem dias que eu tenho, por exemplo, quando eu vou no oftalmo, ele passa o colírio, eu não posso ler nada e me impede de trabalhar. Então aqui tem eventos que acontecem que não são da minha agenda e que vão me impedir de trabalhar. E quando eu vejo a cor daquilo, se é saúde, se é luto, eu consigo entender como minha vida está sendo ocupada e se é a fórmula que eu quero. Se não é a fórmula que eu quero, eu corrijo essa fórmula no mês seguinte.
Então eu me permito dizendo, bom, então tá, eu trabalhei o suficiente, eu cumpri o suficiente, eu realizei o suficiente, eu posso ter mais dias de folga ou o contrário, né? Então é isso que a gente quer fazer aqui. Então essa aula aqui, ela vai ficar salva e ineditamente, não vai ser só para minha comunidade, porque muitas pessoas eu acho que vão se beneficiar dela. Deixa eu dizer que essas aulas que acontecem para minha comunidade, eu trouxe temas muito importantes, né? Lá dentro da comunidade tem aulas como 7 erros que mostram por que o seu ecoproduto está sendo ignorado, o que nunca te falaram sobre vender um ecoproduto no Instagram. Tem uma aula lá que são os 4 pilares de um econegócio próspero. Então, são coisas que vão edificando o seu econegócio, que vão mostrando como que você vai criar o seu funil de venda, que palavras você vai usar, como é que você vai ter um arco narrativo que eleva o nível de consciência para que o seu cliente compre com regularidade e compre pelo preço cheio. São as duas coisas que eu ensino dentro do método Sustente, porque são as duas principais reclamações. Pessoas que não conseguem vender com regularidade e que dizem que os clientes não valorizam o seu produto. Se o cliente não valoriza o seu produto, você tem que parar, sentar, pensar e entender o que o meu produto tem de tão valioso para esse público-alvo que eu estou vendendo e elevar o nível de consciência. É sua responsabilidade mostrar o valor do seu produto. E aqui, quando eu falo de valor, gente, é muito diferente de preço. Eu ensino o brechó a conseguir ter um ticket médio mais alto do que a média dos seus concorrentes. Uma confeitaria, um restaurante vegano, gestores de resíduos. Como que eu ensino as pessoas a elevarem o nível de consciência? Mostrando o grande benefício do público-alvo que você está vendendo. Aqui estão dizendo, a resíduo está dizendo assim, Fá, não é meta financeira que define quanto mais a gente tem que trabalhar por dia e semana? Olha, o que eu tenho para te dizer é que não é trabalhar mais que vai te fazer vender mais. Aqui você vai ver uma metodologia para descobrir quais são as coisas estratégicas que você tem que fazer, como encaixar elas na tua agenda e realmente realizar elas. Então, é ser mais eficaz. É exatamente o contrário, né? Aqui eu não quero que vocês fiquem se desdobrando de tanto trabalhar sem ter resultados. Então, a gente vai agora ver um método de gestão de tempo que vai te fazer trabalhar menos com mais eficácia. Não é trabalhar menos, você conseguir encaixar tudo na agenda e te sentir realizada e satisfeita e plena e ainda assim ter os entregáveis que você se propõe ao longo do mês, né? Então, tem que ter essa sapiência. Então, deixa eu ver aqui, eu tô vendo que tem gente que não me conhece. Quem tá aqui pela primeira vez, por favor, escreve primeira vez por aqui pra eu saber. E daí, pra quem, né, começar lá, vai ficar gravada, eu vou me apresentar aqui bem rapidinho. Meu nome é Fabiola Pesce e eu atendo donos de negócios sustentáveis há 11 anos. Por 11 anos eu vejo quais são as principais armadilhas, os erros recorrentes, as coisas que a gente costuma fazer por ser tão apaixonado pela nossa solução, que a gente tenta evidenciar o que está dentro da nossa cabeça e muitas vezes as pessoas não estão acompanhando o nosso nível de raciocínio. Por quê? Porque a gente tem um compromisso com sustentabilidade, um compromisso ético, de pessoas que já tiveram uma passagem de percepção de uma compreensão de que uma sociedade mais justa e duradoura é necessária, mas as pessoas que estão ao nosso redor não tiveram essa percepção. Então, como que eu vou fazer para vender o valor de um produto sustentável se as pessoas não dão valor para a sustentabilidade? É exatamente isso que eu foco em ensinar por aqui. Porque o valor do que você vende, ele tá na solução que representa para o seu cliente. Se o seu cliente consegue encontrar valor, ele consegue perceber uma transformação. Por exemplo, eu vendia sistemas lixo zero. Para quem que eu vendia? Para corporações que tinham que comprovar metas corporativas. Então, Justiça Federal, Instituto Unimed. E daí, quando eu chegava nesses lugares, eu entendia os valores do meu cliente e eu incluía no programa coisas que acompanhavam o valor daquele cliente corporativo. E quando ele conseguia cumprir as suas metas, as diretrizes da sua organização, fazia ele pontuar. Então, quando eu vendia gestão de resíduos, eu fui para dentro do cliente que eu queria vender e eu entendi qual era o valor que ele ia dar.
Por mais que eu estivesse fazendo gestão de resíduos, não era por isso que o meu cliente pagava. Ele pagava por integração de equipe, ele pagava por estar cumprindo as diretrizes da empresa, ele pagava por diminuir risco com multas. Era essas coisas que eu evidenciava na hora de vender. Então, eu criava o produto de acordo com o que o meu cliente dava valor. Então, agora, após pandemia, o que eu vendo? Eu vendo um curso que ensina a pessoa despertar o desejo de compra por um ecoproduto, vender, encontrar clientes que vão ser apaixonados pela sua eco-oferta e vão comprar com regularidade. E daí, como que isso aconteceu? Isso vem desse histórico de eu estar atendendo donos de negócios sustentáveis ao longo de 10 anos e quando chegou na pandemia eu disse, gente, é muita gente fechando, é muita gente dando com os burros na água, eu vou ensinar essa galera a vender. E daí eu criei o método Sustente, que são 10 passos simples e claros para você ter alto valor agregado num produto sustentável. Independente de se você vende brechó, se você vende comida vegana, se você vende produtos, saboaria, papel semente, se você faz licenciamento ambiental, não importa. Todos os segmentos conseguem elevar o nível de consciência encontrando valor para o seu cliente. E é nisso que eu tô focando, é isso que eu tô ensinando. Inclusive, para quem tá chegando agora, né, que eu vi aqui, se você ainda não é meu aluno e não tem acesso às aulas da plataforma e tudo isso que eu tô dizendo aqui para você, escreve eu quero, que você vai receber no final, né, dessa live aqui, ou se você tá assistindo no gravado, você vai receber de maneira automática um link que vai explicar mais. Vai dar um aulão gratuito sobre como você pode elevar o nível de consciência do seu ecoproduto. Vai mostrar lá bem claramente quais são os 10 passos dessa metodologia e você vai conseguir ter nuances de o que você está fazendo que pode mudar o curso da sua vida e te fazer viver exclusivamente das vendas de um ecoproduto. Então, além disso, né, eu quero dizer que isso e tudo que você está vendo aqui, que faz parte da comunidade Empreende Verde, tem também um podcast, Empreende Verde, e o podcast eu gravo todas as terças-feiras, também nesse perfil, e no podcast eu trouxe simplesmente a maior consultoria ambiental do Brasil, né, que é o pessoal da Quimea, eu já trouxe o único reciclador de bituca de cigarro que existe na América Latina, mostrei como é que esse cara faz para monetizar, mas também já trouxe o pessoal do Minhocário Floripa, a Gabi, que é uma pessoa que faz dinheiro com compostagem e vendendo minhoca. Então, eu quero te dizer que existe toda uma movimentação acontecendo nesse perfil para fortalecer o ecossistema de negócios sustentáveis. Então, é muito importante para você, né, que está aqui, entender que tudo isso está acontecendo para poder se beneficiar disso tudo. Então, agora a gente vai começar com o primeiro exercício, né, eu falei que existem 2 grandes mistérios sobre gestão de tempo que precisam ser revelados para que você consiga encaixar tudo na sua agenda. Então, se você ainda não pegou papel e caneta, corre lá, pega agora para anotar o que eu vou te ensinar agora, porque isso é life changer, né, algo que pode realmente mudar a sua vida. Então, são 2 mistérios sobre tempo que você precisa desvendar. O primeiro deles é eleger prioridades. Então, eu peguei aqui, ó, 2 grupos de pedrinhas, né? Num grupo aqui das pedrinhas, estão as coisas que acontecem o tempo todo, as redes sociais, aquele entrevistinho, varrer o chão da cozinha, lavar a louça, e aqui estão, né, essas coisas que enchem o nosso dia a dia. E nesse outro grupo de pedras, eu tenho coisas que são importantes para nós, como espiritualidade, momento de espiritualidade, tempo com as crianças ou com os amigos, no meu caso eu não tenho filhos, serviços comunitários, igreja, tempo para uma questão chave do seu ecoprojeto. Aí aqui tem o planejamento, porque sem planejamento, né, eu costumo dizer que um planejamento nunca resiste ao campo de batalha, mas sem um plano a guerra já está perdida. Tem que sentar e minimamente pensar para quem que eu vou vender, o que eu vou vender, como eu vou vender. Quem não faz planejamento tem muito mais percalço porque não sabe nem direito para onde está indo. Aí vem um tempo para as pets e plantas, porque o meu time, né, os donos de negócios sustentáveis costumam ter pets e plantas.
Aí vem aqui estratégias, tirar férias. Quanto tempo faz que você não tira férias? Me conta. Aí tem aqui uma outra que são coisas importantes e urgentes. Imagina seu maior cliente te chamando com uma urgência e você tem que parar tudo para atender. Como é que isso vai ser encaixado na sua agenda? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Aí, tempo para você, que eu aposto que você também não tira mais tempo para você. Tempo para o cônjuge. Então, aqui nessas pedras são as coisas importantes que eu coloquei. Uma grande oportunidade. Se surgir hoje uma grande oportunidade na sua vida, você vai conseguir encaixar na sua agenda? Aí tem aqui afinar o instrumento. Eu até brinco, né? Quem é que nunca passou tanto tempo dirigindo que esqueceu de abastecer o carro? É o que simbolicamente esse afinar o instrumento simboliza aqui. Aí vem aqui a preparação do que você planejou. E aqui eu deixei uma pedra aberta, que é a cereja do bolo. Sabe aquela coisa que você sempre quer fazer, que seria a coisa mais importante para você manter a sua saúde mental? Seja tomar uma praia, passar um dia inteiro tomando banho de sol, ou um dia inteiro lendo um livro, ou um dia inteiro no meio do mato, e você nunca faz. A gente quer ter tempo para isso também. Ou pode ser aquele momento do luto, pode ser alguma coisa que você precisa fazer e não consegue. Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa, que nem aqui, eu coloquei o que são coisas importantes para mim. E aqui são prioridades, e eu trouxe, obviamente, coisas importantes para mim, mas que são importantes para o seu econegócio. Então, eu incluí aqui planejamento, tirar férias, coisas que às vezes é difícil da gente encaixar. Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer para ter uma dinâmica onde você consegue eleger prioridades é fazer uma lista de quais são as coisas mais importantes que não podem estar fora da sua agenda. Ali você vai incluir a revisão do médico uma vez por ano, você vai incluir tempo para as crianças diariamente, passear com o cachorro ou alimentar os animais. Você vai incluir rotinas diárias e daí aí começa a nossa dinâmica, né? Como é que você vai separar? Você vai escrever quais são as rotinas diárias que não podem ficar fora da tua agenda. Isso é literalmente o que tá aqui no meu roteirinho, hein, gente? Ó, anota ali. Rotinas diárias, você vai anotar tudo que você faz todo dia. Porque você precisa ter tempo para escovar os dentes, porque você precisa ter tempo para tomar banho. Eu, no meu caso, tô incluindo 3 vezes por semana ginástica, eu tô incluindo um momento para espiritualidade. Então, rotinas diárias, você vai listar tudo que você tem que fazer todos os dias. Feito isso, qual é o segundo passo que você vai dar? Você vai colocar quais são as suas rotinas quinzenais. As minhas rotinas semanais, aí tem as rotinas semanais. Eu tenho que toda semana gravar um podcast, então eu transmito o podcast, eu edito esse podcast, eu crio a capa desse podcast, eu converto esse podcast em áudio, eu subo ele no Spotify. Isso, e daí o que acontece? Quando eu listo todas as minhas rotinas, tanto as diárias, quanto as semanais, quanto as quinzenais, as mensais, as semestrais e as anuais, que estão no modelinho que eu mandei para vocês, para quem tá no grupo de WhatsApp. Quem não tá, eu mandei essa ferramenta de gestão de tempo, eu mandei ela num grupo de WhatsApp. Se você não tá nesse grupo de WhatsApp, escreve a palavra tempo, que eu vou te mandar o link desse grupo de WhatsApp. Quando você entrar no grupo de WhatsApp, você vai ler na descrição, lá vai estar a ferramenta de tempo. E daí você faz o download dessa ferramenta de tempo e preenche com os seus próprios dados, a sua rotina semanal, a sua rotina diária, a sua rotina mensal, anual, semestral. E junto, você vai ter um link de como eu tô usando essa ferramenta. Então, por exemplo, uma vez por ano tem lá a data do meu aniversário. Aquele dia é um dia que provavelmente eu não vou folgar, porque é uma época que pra mim vende muito. Junho vende muito. Então, normalmente eu tô trabalhando no meu aniversário, mas daí eu compenso numa outra data. E eu sigo muito mais a lua, né, gente? Eu gosto de celebrar os ciclos muito mais conectada, não com o calendário gregoriano, que é esse, de datas e tal. Então, eu entendo a minha ciclicidade, eu sei quais são meus momentos de parar, de celebrar, e quais são os momentos que eu rendo mais. Então, janeiro, eu quero fazer o maior lançamento, que traz mais conteúdo para vocês. Porque é um momento que eu tô rendendo muito, que minha cabeça tá a milhão, que o verão me ativa. Então, funciona muito pra mim.
Então, é dessa maneira que você não vai ter agenda e vai conseguir fazer tudo. Então, a primeira coisa que você vai fazer é listar, que nem eu escrevi aqui as pedrinhas para vocês, e eu fiz questão de ler uma por uma para você ter ideias. Você vai listar quais são todas as coisas importantes para você. E daí, depois que você listou isso, você vai entender qual é a sua rotina diária, sua semanal, quinzenal, mensal, semestral e anual em cima disso. E você vai colocar isso num calendário. Ou, se você não gosta, né, que nem eu não tinha essa ferramenta de gestão de tempo. Eu criei elas para poder dar essa aula. Mas eu uso o Google, né? Google Agenda. Tá tudo no meu Google Agenda e lá no Google Agenda tem se repete aquela... Então, por exemplo, alimentar cachorro e tal. O que eu gostei dessa ferramenta aqui? Que eu chego aqui e dou o tique, porque eu experimentei. Eu fiz essa mesma ferramenta pro caseiro, da fazenda da minha mãe, pro meu irmão, que tem mais de um negócio, que também trabalha com imóveis, que tem outras rotinas. E a gente testou essa ferramenta e eu vi que pessoas, por o fato dela estar impressa, você tem tudo que você tem que fazer. E daí você faz um checklist lá. Ah, eu fiz isso. E quando você não tá legal, você pinta lá. Ou se você tirou um day off, você pinta lá. E daí você tem um mapeamento de como que foi o teu mês. O que você cumpriu, o que você não cumpriu. E daí você consegue entender com o que o seu tempo foi gasto. Entende? Então, eu gostei de ter criado essa ferramenta para vocês, porque deu outra dinâmica para a gestão do tempo. Mas agora eu quero que vocês imaginem, sabendo que aqui dentro estão as pedrinhas das coisas que acontecem o tempo todo, né? São aqueles imprevistos, que são as redes sociais, que são, né, todas aquelas coisinhas que preenchem o teu dia e que essas são as coisas importantes. Agora eu quero que imagine que esse recipiente branco aqui é o seu tempo. São 24 horas. Se eu tenho tudo isso aqui preenchendo e eu quero fazer, né, colocar o tempo para mim, colocar o tempo para o meu cônjuge, colocar minha grande oportunidade, afinar meu instrumento, colocar tudo aqui que eu quero fazer, vocês vão ver que não cabe no meu dia. Quer ver? Olha só. Passou de 24 horas, está transbordando. E é assim que eu não consigo ter tempo de fazer as coisas. Agora eu quero que vocês pensem por uma outra perspectiva. Eu vou tirar tudo que tem aqui, tá? Se eu pegar, definir o que é importante pra mim, listei quais são todas as coisas que eu quero que estejam na minha rotina, todas as minhas obrigações, levar o filho pro colégio, criar um produto, fazer reunião com a costureira, encontrar todos, né, com o meu cliente, ligar para clientes novos, criar os posts, criar os reels, tudo que eu tenho que fazer. A primeira coisa que eu vou fazer é, por exemplo, eu tenho uma regra, que é a casa que lute. Eu não me importo se tem louça na pia. Hoje, inclusive, para fazer essa aula, hoje de manhã eu acordei, o PC deu pau, lá, ó, tá? Inclusive, eu soterrei ele nas coisas. Ele deu pau, simplesmente não ligou, no dia que eu ia dar uma aula de gestão de tempo. O que eu pensei? Ok, esquece esse tema agora e se concentra nas coisas importantes. E daí, eu pego a coisa preciosa que eu quero fazer, eu escrevo que coisa é essa e eu coloco essa coisa na minha agenda. Eu tenho um horário para fazer isso. Já tá lá o que eu vou fazer. Então, eu vou pegando e eu vou colocando na minha agenda, primeiro, todas as coisas importantes para mim. E essas coisas vão se encaixar aqui no meu dia de 24 horas e vai caber tudo, porque eu estou priorizando elas. Então, eu quero mostrar uma mágica do que acontece. Se eu coloco primeiro as coisas importantes, quer ver uma coisa? Agora eu vou pegar as pedrinhas, as redes sociais, eu vou colocar os imprevistos, eu vou colocar o copo que cai na cozinha e vira. Ai, aquele momento que a criança faz a lambança. E eu vou encaixando aqui no meu dia a dia. E deixa eu mostrar que eu não vou deixar nada fora. Caíram algumas pedrinhas, mas tudo cabe agora aqui no meu 24 horas.
Entende o que você tem que fazer com o seu tempo para caber tudo? Então, vocês vai primeiro sentar e listar as suas prioridades. Listar tudo que é importante para você. E depois, você vai definir quais são as coisas. Sempre, quando aparecer uma coisa para você fazer, você vai classificar ela entre urgente e importante. Se ela é não urgente, ela não é importante, você pode delegar essa tarefa. Você não precisa fazer ela. Agora, se ela é urgente e importante, bom, então esse é o momento de você parar e atender aquela demanda. E essas coisas vão aparecendo aqui na tua rotina. Conforme você vai aparecendo, ok, eu vi, por exemplo, que eu decidi fazer uma campanha, me segue, né? Minhas primeiras campanhas digitais estão saindo agora. E daí, depois que eu coloquei essa campanha no ar, o que acontece com essa campanha? Eu tenho que diariamente ir lá olhar se o meu dinheiro está sendo bem gasto, qual é o meu custo por seguidor, se realmente ela está cumprindo o objetivo. Se ela está cumprindo, ela continua no ar. E eu anoto esses indicadores numa planilha. Se ela não está cumprindo o seu objetivo, eu interrompo aquela campanha. Como eu tenho que fazer isso diariamente, entra aqui nas minhas rotinas diárias. Vai ter uma linha escrito. E aqui tem, né? Acompanhar as campanhas. Então aqui tem fazer posts, ver os indicadores, anotar todos os gastos e entradas que tem na minha empresa. Isso são tarefas diárias. Aí depois eu tenho a planilha das tarefas semanais. Aí conforme eu preencho, primeiro na semana 1 já foi o podcast da Apoiato. Na semana 2 não teve podcast porque era carnaval. Semana 3 já tá agendado o podcast. Eu vou preenchendo e eu vou fazendo os tiques. E, gente, a sensação que dá na cabeça quando tu faz um tiquezinho, tipo, missão cumprida, é uma sensação de realização que em si já te dá uma saciedade. Então, nessa planilha você tem as rotinas diárias, as rotinas semanais, as mensais, as quinzenais, e daí na mensal eu coloco a data. Por exemplo, todos os meses eu tenho que fechar a contabilidade. Eu coloco que dia eu fechei a contabilidade daquele mês. Aí, todos os meses eu tenho que analisar os indicadores e tomar decisões. Eu faço um relatório de vendas de quais foram os produtos mais vendidos, qual foi o valor pago, quais foram os clientes que mais compraram. Eu faço 3 análises. Então, todos os meses eu fecho esse relatório. Aqui eu coloco a data. E daí, revisar os planos e metas de ações. Eu paro um dia eu preencho a planilha, no outro dia eu paro e analiso aquela planilha. Eu coloco aqui a data. E daí aqui tem os projetos que eu tenho no mês a cumprir. Aqui tem quais são os trabalhos de gestão e estratégia daquele mês que eu tô contemplando. Então, se você for lá e pegar a planilha preenchida, que tá como exemplo, no grupo de WhatsApp, onde tem essa ferramenta de gestão de tempo, você vai entender como eu uso a ferramenta e depois você vai ter uma vazia para fazer o download e preencher com a sua própria rotina. Eu juro de pé juntinho que se você usar esse raciocínio de listar todas as coisas que você tem que fazer todos os dias, quinzenalmente, semanalmente, e colocar numa planilha, você vai ter isso aqui impresso por mês. Não vai ter agenda, não vai ter horário para fazer as coisas, mas vai conseguir realizar tudo. E é esse o segredo da gestão de tempo. Perguntas, gente? Eu vi que muitas pessoas mandaram a palavra tempo, então para quem mandou agora, vocês vão receber o link do grupo de WhatsApp, aonde tá a planilha de gestão de tempo. E vai ter também, nesse mesmo grupo de WhatsApp, na descrição do grupo, você vai ter o exemplo de como eu mesma uso planilha. Então, saiba como... e eu falei que são 2 segredos, né, da gestão de tempo. O primeiro deles é saber o que priorizar. Então, você vai entender tudo que é importante para você, vai colocar na sua agenda, vai ter espaço para isso, e isso você vai estar lá escrito, já tá com um espaço reservado. A segunda coisa se chama princípio de Pareto. O princípio de Pareto, ele define que 80% do teu resultado vem de 20% das ações. O seu trabalho é mapear quais são das 10 ações que tu faz, as 2 que te trazem resultados. Essas 2 você vai fazer ou sim ou sim. Não importa o que aconteça, eu estou no podcast Empreende Verde.
toda terça-feira. Teve uma terça-feira que o convidado não podia às 19 horas e 19 minutos, a gente gravou 21 horas e 21 minutos. Mas por que pra mim o podcast é tão estratégico? Porque eu mostro bastidores, porque quando eu faço a collab e a live com outras pessoas, eu ganho muitos seguidores, eu me faço conhecida, eu mostro os bastidores de outros econegócios, eu movimento todo o raciocínio que precisa acontecer para que as pessoas percebam o que é importante para ter um negócio sustentável, bem sucedido. Então, das 10 ações que eu faço na minha vida, 2 são essenciais para eu ter muito resultado. Eu coloquei minhas fichas nas apostas do podcast e tá dando muito certo. Então, é aonde eu tô colocando. Então, descubra, né? Lista tuas prioridades, elege o que é importante para você e depois pare conscientemente, olha, se é importante para você, por exemplo, alcançar 10 mil seguidores, que é uma das coisas que vai ser importante para mim nos próximos meses, e eu estou focando numa campanha de ampliar minha base de pessoas, então qual vai ser minha prioridade? Vocês podem olhar na minha timeline, é 2 posts por dia, são temas que atraem pessoas, são temas interessantes. Eu tô aqui falando de tempo, não é sobre vender um negócio sustentável, mas é um tema que fortalece o meu persona para que ele consiga fazer o que ele precisa fazer. Entende? Então, eu tô pegando as coisas que são importantes para minha tribo e colocando na roda para que ela possa se estruturar e chegar no resultado que ela quer. Então, aí isso tá nesse princípio de Pareto. Eu mapeei quais eram as coisas mais importantes. Vocês vão me ver mais aqui em live, trazendo um conteúdo consistente para que vocês consigam vender mais seus produtos sustentáveis. E quem, né, ainda não é meu aluno e ainda não conhece o método Sustente-se, escreve eu quero aqui, porque você vai conseguir. A Fernanda falou, gostei, bem prático, obrigada, Fê. Já tá lá no grupo, já pegou a ferramenta? Se não, escreve aqui tempo que depois eu te mando a ferramenta de gestão de tempo. Mas se você ainda não é meu aluno, essa aula, né, e para ter acesso a essa aula e todas as outras que estão na comunidade, que fortalecem negócios sustentáveis e te ajudam a vender mais seu ecoproduto, entra no link da minha bio, assiste o aulão gratuito, que ela vai te mostrar os 10 passos que você pode começar a dar ainda hoje para vender mais esse produto sustentável. Eu acredito que donos de negócios sustentáveis vendendo muito é o que salva o mundo. Então tá, gente. Muito obrigado, Fê. Vou te mandar. Deixa eu dar um print aqui. O que mais que tem de comentários? É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês. E vamos todos juntos para o mundo de Aloha.